Pra viver, pra comer, para ser, para ter, para ver, pra sentir, pra saber, pra andar, pra falar, pra louvar, exaltar, glorificar o teu nome. Eu sou dependente, pra ir, para vir, pra descer, pra subir, pra falar, pra ouvir. Eu sou dependente, pra chorar, pra tocar, pra falar o nome dele. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia, e que depende de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história, e que tens cuidado tão bem de nós. E qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você? Tenho que dar vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o do céu. Minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você? Tenho que dar vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Sou dependente De ti, Senhor. Sou dependente De ti, Senhor. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Somos dependentes do Senhor, somos carentes do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar oportunidade aqui ao conjunto Adonai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, Ele possa fazer prodígios e maravilhas sobre nossa vida, irmãos. Porque somos carentes do Senhor. Se você é carente de Deus, busque a Ele de todo o coração. Porque Ele disse, buscar-me-eis e achareis. Se você começar a buscar a Ele de todo o coração, intensamente, irmãos, você vai achar Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. É dos carros. De Cristo muito em breve será. Quero estar preparado, pronto para voar.
corpo glorificado, livre de pecado, e ao som de trombeta, com Jesus vou me encontrar. Haverá um julgamento e eu receberei a minha coroa das mãos do meu rei, da sala do banquete ele me levará, e ao Deus El Shaddai vai me apresentar. Dor e sofrimento ali não terei, nem murmúrio ou lamento, tudo é paz com o rei. Nas ruas de ouro eu irei andar, e do maná escondido vou me alimentar. Glória a Deus. O Gônio da Adonai agradece a rica oportunidade. Que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, né? É assim que vai ser a igreja do Senhor. É cantar, louvar junto com o coral de anjos, irmãos. Vamos louvar, engrandecer o nome do Mestre, porque, aleluia, Ele fez uma promessa que vem buscar a sua igreja. E quando Ele vir buscar a sua igreja, vamos louvar, vamos engrandecer ao nome do Senhor. E vamos ser que nem anjos perfeitos, porque vamos receber corpos incorruptíveis. Aleluia, tudo que é da terra vai ficar na terra, irmãos. Mas vamos receber uma bênção do céu. Aleluia, a qual eu e você não pode imaginar. Tem sustentado a sua igreja para Ana, para que ela venha se louvar. Aleluia, engrandecer esse Deus, porque até este momento o Senhor tem nos ajudado, tem nos livrado, tem nos guardado, aleluia, tem nos protegido, aleluia, e todos, aleluia, que professa a fé em Cristo, aleluia, tem ardentemente no seu coração que vamos cantar no coral celestial, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor.
Num coral de anjos irei louvar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. É um motivo de alegria estar aqui na casa do Senhor. Glória a Jesus. Eu peço oração à igreja por meu neto, que tem 24 anos, que ele ontem sepultou a avózinha dele. A avózinha dele faleceu, mas eu acredito que é para a honra e glória. Ela foi dormir e não acordou. Acordou no reino de Jeová, eu creio. Na casa do Senhor. Uma serva de Deus, muito abençoada, amou muitos filhos. E ali ela dormiu e não acordou. Glória a Deus por isso. Não é todo mundo que tem esse privilégio. Muitos daqueles estão nos hospitais, entubados. E hoje eu conversando com a família dele e falei, dê glória por isso. Porque Jesus não deixou aqui na terra sofrendo, como muitos têm aí. Como eu tenho uma cunhada que está no hospital, só esperando mesmo a decisão do papai, a hora. Mas Deus está aí presente para nos dar a vitória da maneira dele. Amém? Glorifica a Deus por cada um que tem orado pela minha família, que não está sendo fácil. Tem família muito enferma. Família que começou o tratamento hoje, mas Deus está no comando. Quero deixar para a amada igreja, no livro de Jeremias, capítulo 18, eu falo a vocês que diante da partida da mãe do meu neto, a avózinha do meu neto, nós ficamos muito abalados. Fica um pouco difícil, mas nós estamos aqui de pé para dar glória e aleluia, ali puxando a palavra, conversando com a família, e Deus falou para mim, deixa para ela o vaso do oleiro, Jeremias 18, que fala, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E ali eu falando para a família do meu neto, tudo é propósito de Deus. Deus quer que cada um de nós buscamos a Ele para quando acontecer coisa tão maravilhosa que aconteceu, para nós nos alegrar. A carne chora, a carne pede socorro. Mas o Espírito fala, glória a Deus, porque minha vovó, minha mamãe está no céu. Só dormiu. Amém? E vamos buscar cada dia mais a Jesus. Porque antes de me chegar nesta porta, Deus já estava aqui e falando com cada um de nós e abraçando quando nós chegamos nessas portas. Porque eu digo a cada um de vocês que eu tenho tido muitas vitórias aqui neste lugar. Quando eu venho para cá, eu não volto da maneira que eu cheguei. Porque o Senhor hoje já falou através do presbítero, dos louvores da juventude, do conjunto, e nós somos gratos a Deus por tudo quanto Ele está fazendo por cada um de nós. Amém? Vamos louvar o hino 577. Aleluia. Vamos deixar tudo no altar de Jesus. Está sendo difícil, está difícil demais. Mas impossível não. Porque nós temos Deus Todo-Poderoso segurando em nossas mãos e falando para cada um de nós. Levanta-te, te levanta. Não esfraqueça. Não fique fraca. Não caia. Porque eu estou contigo. Eu estou para te ajudar.
e segurar em tuas mãos. Amém? 577 da harpa cristã. Em fervente oração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. De Deus derrama. Aleluia. Mas podes fruir o que estás a pedir. Tudo deixareis no altar. Quando tudo, aleluia, Jesus, tu és fiel, Jesus. Aleluia. O Deus ser, Ele controla. Só então has de ver que o Senhor tem poder, aleluia. Deixareis no altar maravilhas de amor, te fará o Senhor. Da oração que aceitar seu imenso poder, tive, aleluia. Quando tudo deixareis no altar, aleluia, Jesus. Glória a Deus, tu és fiel, meu Deus. Tu és santo e soberano, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele controla. Só então has de ver que o Senhor tem poder. Aleluias. Deixareis no altar, aleluia, Jesus. Porém, sem o teu coração, aleluia. Senhor, pode dar. Foi por Deus, não senti que tua alma se abriu, tudo deixarei no altar. Quando tudo, aleluia, Jesus, estiver em todo teu ser, Ele controla. Só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero falar para esta grande menina de 90 anos. Você é vida. É um brilho em nossos olhos. Você é a presença de Deus aqui neste lugar. Tantas pessoas que estão aí fora não querem nem saber de Jesus. E você está aqui na casa do Senhor. Cada dia Deus te dando mais privilégio. Eu sou grata, muito grata. Quando eu chego aqui, eu olho para esses 4 lugares e vejo você. Você é um presente de Deus. Que Deus te abençoe, amiga. Amiga, eu quase da tua idade. E quero chegar lá. Quero chegar com 120 anos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assim como falou a irmã Ana, né? Nem todo jovem tem o vigor de estar na casa do Senhor, assim como nossa irmã, a mãe da irmã Verônica aqui. 90 anos, irmãos, mas no meio da pandemia ela sai, evangeliza, fala de Deus, vem para a casa do Senhor. Inclusive, ela foi a terceira a chegar aqui, viu, pastor?
As portas ainda estavam fechadas aqui, só tinha uma porta aberta, as meninas estavam ensaiando, a jovem. Ela chegou já para prestar o seu culto a Deus. Isso é um exemplo para nós. É grande exemplo que temos. Sabemos que é Deus que conserva ela em toda a saúde, que é Deus que dá vigor a ela e bota no coração desejo de vir buscar Ele, irmãos. É Ele, só Ele faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor Ele controlar todo o teu ser, né? Assim o louvor que foi louvado aqui, quando Ele controlar todo o teu ser, então has de ver, aleluia, a glória do Senhor sobre a minha e a tua vida. É por isso que Paulo ele vai dizer que não se embriagueis com vinho, mas se embriague com o Espírito Santo. Aí você vai agora começar a pesquisar o que é que o vinho faz na mente do ser humano. Aleluia, toma de uma forma de que o ser humano, ele às vezes fala não o que quer, faz o que não quer, porque ele está tomado pelo vinho. Aí Paulo está dizendo, deixa o Espírito Santo tomar conta de todo o teu ser, da tua mente, da tua boca, da tua fala, dos teus ouvidos. Aí, o que é que acontece depois, presbítero Valdemir? Acontece que você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Aleluia, você vai ver Deus trabalhar poderosamente sobre a sua vida, amém? Eu quero convidar nesse momento aqui a irmã Glorinha, que ela vem aqui deixar um versículo, ou louvar a Deus, ela que vai escolher. Após a irmã Glorinha, a irmã Ivone para louvar e engrandecer o nome do Senhor, e com o louvor tirarmos dízimos e ofertas para a honra e glória do nome do Senhor. Você que está em casa pela rede social, deixe Deus tomar conta de todo o teu ser, para que se manifeste a glória dele sobre a sua vida, amém? Quando tudo perante o Senhor estiver, de todo o teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Aleluia, só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou grato ao Senhor por mais um dia, né, que o Senhor tem nos concedido, uma noite maravilhosa, né? Já está chegando a noite. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, né? Pela minha saúde, né? Tantas pessoas estão aí no leito do hospital. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor Ele que tem cuidado de nós, né? Eu vou deixar aqui um versículo, vou ser bem breve. Vou deixar um versículo para os irmãos que se encontram em Isaías. Isaías, é bem conhecido ele. Isaías 41 e o 10. Que diz assim, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Em meio a tantas coisas, o Senhor Ele tem cuidado de nós. É o Senhor que está conosco, né, todos os dias. A gente vê aí, irmãos, enfrentando aí ônibus superlotados. Mas graças a Deus estamos com saúde, né? O Senhor tem nos protegido porque só o Senhor, irmão. A confiança só no Senhor. Aleluia, glória a Deus. E assim eu agradeço a rica oportunidade. Quando tudo perante o Senhor estiver, de todo meu ser Ele controla, só então has de ver. Glória a Jesus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Abrindo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Jesus.
que o mundo diz, o importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Projeto falido que Ele investiu, a construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquista me fez alcançar. Oh, aleluia! Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu, a construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquista me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar, no resumo da minha história o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, terei a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Oh, aleluia, Jesus. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar, no resumo da minha história o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, terá certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia.
Espírito Santo, eu irei cantar. O maior troféu é no livro vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar, e a eternidade será só começo quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia. Quando o meu mestre eu vou abraçar. Aleluia. Glória a Deus. Assim eu agradeço a rica oportunidade, né? Porque o Senhor, Ele é bom, né? E maravilhas pelo Senhor. Minha casa está bem visitada por esses dias, né? Glória a Jesus. Mas eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Ele é o dono de tudo. Uma visita para a honra e glória de Jesus já foi. E outro está lá, sabe Deus? A vontade dele na vida dele, que são os meus filhos. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos assim orar pelas ofertas, pelos ofertantes e pelos dizimistas. Amém. Justo e maravilhoso Deus, Pai eterno, queremos te apresentar, Pai, aquele que te ofertou nessa noite, que dizimou nessa noite, Pai, com alegria. Ó Deus, continua, Senhor, colocando em nossos corações desejo de te ofertar, de dizimar, Senhor, para que na tua casa haja mantimento, Senhor. Aquele que vai administrar a tua oferta, Pai, que seja tomado pelo Espírito Santo, que venha repartir conforme a sua vontade. É assim que eu te peço, te agradeço e te engrandeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Eu quero deixar só um versículo aqui, irmãos, para a meditação da igreja. Nosso pastor começa aí a doutrina, para a honra e glória do nome do Senhor. Se encontra no capítulo 5 de 1 Pedro, versículos 6 e o 7. Somente para minha e a tua meditação. Não é? Aqui, bem rapidinho, Pedro ele está dando um conselho para os jovens, para os crentes. Pedro escreve sua epístola aqui em 1 Pedro para todos os crentes em geral. 1 Pedro 5. Lá no final, né, vem Judas, 3 João, 2 João, capítulo 5 e o versículo 6 e o 7. Veja o que Pedro ele fala. Olha o conselho que ele dá para os crentes. Humilhai-vos, portanto, sob a mão poderosa, sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte. 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, irmãos. Ao conselho de Pedro, se humilhe diante de Deus, porque vai chegar o tempo que ele vai te exaltar. É no tempo oportuno do Senhor, não é no meu, não é no teu, não é no do pastor Fagre, não. Quando chega no tempo do Senhor, nada pode impedir o agir de Deus sobre a sua vida, nada pode impedir o que Deus quer fazer, os propósitos dele já estabelecidos sobre nossa vida, irmãos. E Pedro tinha isso em mente, é por isso que ele disse, humilhai-vos. É humilhar a si mesmo diante de Deus, dizer que não pode, não tem, não consegue, se ele não estiver nos dando força, é se humilhar literalmente aqui. Aí no 7 ele disse, agora lança sobre ele toda a vossa ansiedade ou preocupações. Sabe por quê? Porque até hoje, nesse momento, ele tem cuidado de nós. Tantas preocupações já vieram, até mais perturbadoras do que essa. E nós passamos e estamos de pé. É por isso que quando ele termina o versículo 7, ele diz, porque ele tem cuidado de vós. Quando ele fala vós, ele diz no plural, ele não está cuidando só de você, é de vocês. De vós todos. Todos os crentes, irmãos. Amém, igreja? Amém. Isso é o que eu deixo para a meditação da igreja. Se humilhe e tire a ansiedade do seu coração.
ou a preocupação do seu coração? Você já não colocou diante de Deus? Já não entregou a Ele a causa? Então deixe Ele agora trabalhar, descanse, porque no tempo determinado dEle, Ele vai fazer. Amém? E agora a oportunidade está com o nosso pastor Fagner, para dar a doutrina em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Queremos assim louvar a Deus, irmãos, por esta rica e grandiosa oportunidade que o Senhor Ele nos concede de podermos estarmos em mais uma oportunidade na sua casa para juntos aprendermos da sua poderosa palavra. Como os irmãos aqui já agradeceram, estar na casa do Senhor nesse período de tempo que nós estamos vivendo é, sem sombra de dúvida, motivo de gratidão a Deus. É motivo de louvor ao nome do Senhor, porque somente o Senhor faz isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Você é mais que vencedor, somos mais que vencedores. Por isso nós estamos aqui firmes, de pé, rompendo todas as barreiras. E, irmãos, muitas são as bênçãos que Deus derrama sobre nós, porque você vence esses desafios para estar aqui na casa do Senhor. Aí Deus vai abençoando, e às vezes a gente fica até olhando, né? Porque às vezes as portas vão se abrindo, Deus vai fazendo prosperar, Deus vai abençoando, Deus vai fazendo, irmãos. Porque Ele é bom, porque a sua graça está sobre nós. Deus tem sempre nos surpreendido, irmãos. Eu poderia até gastar um tempinho aqui fazendo vários agradecimentos a Deus. De como Deus Ele tem sido, irmãos, misericordioso, tem sido bondoso para com a nossa vida. É por isso que eu não me canso de fazer a obra de Deus, porque eu sei que Deus é galardoador daqueles que trabalham na sua obra. Olhe, fazer negócio com Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Às vezes você pode fazer negócio com uma empresa, com um homem, e ele falha com seus compromissos. Mas olhe, fazer com Deus é garantido. Não que nós fazemos em busca de troco, ou em busca de um retorno, mas quando o nosso coração está voltado exclusivamente em dar honra ao seu nome, fique tranquilo, porque haja mais coisas, o Senhor cuida. Não é assim que diz a palavra? Deleita-te também no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então nosso dever é esse, é deleitar-se nele. E o que é deleitar-se no Senhor? É ter prazer em Deus. Tenha prazer em Deus. Tenha prazer na sua presença, na sua obra, e pode ter certeza que Deus te abençoará de todos os lados. Às vezes, no momento, vai ser um momento de dor, de dificuldade, às vezes uma luta, mas pode ter certeza que o tempo da vitória, ela chega na nossa vida. Ela chega, irmãos. Então, não se canse de fazer a obra, tá certo? Não se canse de fazer a obra. Os irmãos sabem, né, que as coisas estão muito caras, né? Assim, tá tudo muito caro. E aí, semana passada, eu fui com a minha esposa ali no Atacadão, com o dinheirinho de sempre, né? Fazer as compras. E aí, quando foi chegando no caixa, à medida que ela foi somando, né? Assim que a gente faz, vai somando, isso aqui vai deixando de lado aí, qualquer coisa não passa. Aí foi deixando, irmão, ficou um bocado de coisa. Eu disse, mas Jesus, que coisa, né? Não é assim? Aí ficou um monte de coisa de lado. Aí eu disse, mas Senhor, o que foi que aconteceu? Né? Que as coisas estão mais caras, né? Aí, irmãos, no dia seguinte, viu? Paz, meus irmãos, no dia seguinte, Deus mandou o suficiente para eu voltar lá e pegar tudo que ficou. Tudo que ficou. E ainda sobrou um trocadinho, né? Porque Deus sempre manda em abundância, irmãos. Em abundância. Isso para não falar de uma outra grande bênção que Deus me deu logo depois, né? Mas para aquele momento ali, Deus mandou uma grande bênção, né? Me socorreu naquela hora.
porque você vê como Deus cuida. Agora, honre a Deus, valorize a Deus sempre. Nosso compromisso não é estar bem, nosso compromisso é estar fazendo a obra com prazer. Faça para Deus com alegria, e você vai ver Deus multiplicar de todos os lados. Deus supre as suas necessidades, Deus supre, irmãos. Deus cuida. Eu sou prova viva, né, do quanto Deus cuida. Nosso presbítero leu aqui que lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, né, porque o Senhor tem cuidado de vós. Ah, como o Senhor cuida, viu? Então, eu tenho certeza que a mão do Senhor também tem cuidado dos irmãos. Como a nossa irmã Glorinha falou, muitos dos irmãos dependem de estar nos coletivos, nesses ônibus, e na mente dos nossos governantes, não é? O vírus só está em outros locais, mas não está no ônibus e nem no metrô. E olha que cabeça, né? Se tem um local que está aglomerado, é ônibus e metrô, irmãos. Olha, eu sei que tem igreja aglomerada, eu sei que tem praças aglomeradas, eu sei que tem bares e restaurantes aglomerando, tem. Mas pode ter certeza que geralmente não se compara ao que a gente vê no metrô e em ônibus, não se compara. Aí vem um decreto e fecha todas as outras coisas e deixa quem funcionando? O que mais aglomera. Aí resultado, está acabando o período do decreto e a gente não vê mudança nas estatísticas. Pelo contrário, a gente vê sempre aí aumentando, cada vez pior, cada vez com mais problema, porque é preciso tratar com muita mais seriedade, irmãos, o caso que nós estamos enfrentando, né? Mas eu louvo a Deus, porque Deus tem guardado a vida dos irmãos, tem preservado a vida de cada um dos irmãos, e também, né, louvo a Deus pelos irmãos aqui ter sido obediente, não é? E está sempre vindo, tomando as medidas necessárias, como a gente tem orientado. Quem está com sintomas, a gente pede que fique em casa, aguarde, ainda que não seja Covid, né, mas aguarde em casa, preservando a vida dos outros, para que todos estejam bem. E para a glória de Deus, irmãos, a gente já está com mais de um ano de pandemia, nós temos pessoas que têm todas as aptidões, né, de acordo com as áreas de risco dada para o Covid vir mais grave. E a gente vê que, graças a Deus, Deus deu vitória aos irmãos, à igreja, né, em mais de um ano já de pandemia, e graças a Deus, Deus tem nos protegido, né, nos guardado, nos livrado, e nós louvamos a Deus por isso. Meus irmãos, eu convido os irmãos a se colocarem de pé, por gentileza. Vamos assim proceder com a leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Leiamos o verso de número 6 e o verso de número 7 e o verso de número 8. Os irmãos que estão em casa também podem abrir a sua Bíblia conosco neste momento. Vamos assim fazer a leitura da palavra de Deus. Romanos capítulo de número 12, verso de número 6, 7 e verso de número 8, dando assim continuidade à nossa série de estudos sobre os dons espirituais. Já falamos sobre o que é o dom, já falamos sobre os propósitos dos dons, já falamos também sobre o dom de profecia, e hoje nós iremos dar prosseguimento a essa lista do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. Amém? Os irmãos que encontraram confirmam dizendo amém. Romanos 12, verso 6, diz assim a palavra de Deus: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé; se é ministério, seja ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou o que exorta, use esse dom em exortar; e o que reparte, faça-o com liberalidade; e o que preside, com cuidado; e o que exerce misericórdia, com alegria. Amém? Feche os seus olhos comigo e oremos. Bendito Deus, graças te damos por esta rica oportunidade de estarmos em tua casa. Obrigado por este culto, obrigado pela vida dos teus filhos,
Obrigado, Senhor, por cada um deles que aqui chegaram nesta noite para te adorar. Pai, eu te apresento também aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de uma resposta tua, aqueles que precisam de um milagre, Senhor. Ó Deus, nós oramos por eles, nós te apresentamos, ó Deus, ser saúde em suas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nós iremos dar continuidade à nossa série de estudos sobre dons espirituais e hoje vamos estar falando, a partir do verso de número 7, sobre o primeiro dom que aparece aí, que é ministério. Em algumas versões vai aparecer serviço. E Paulo diz assim: se é ministério, seja em ministrar. O dom de ministério que aparece aí, ou o dom de serviço, é um dom dado por Deus para servir aos outros de uma maneira prática. Então, o dom de serviço é a capacidade que Deus dá para nós servirmos aos outros. O que é então, pastor, de uma maneira mais detalhada, o dom de serviço? Essa palavrinha serviço ou ministério que aparece aí é a mesma palavra para diáconos. É a palavrinha grega diáconos, ou seja, é aqueles que servem à mesa. Então, veja que a palavra serviço ou dom de serviço ou de ministério é aqueles que servem à igreja, que servem à mesa. Trata-se então do ofício e também do trabalho de um diácono na casa do Senhor. Todo diácono deveria ter esse dom de Deus, o dom do serviço, o dom de servir. Aqui, queridos, nesse texto em especial, esse dom de ministério significa, então, aquilo que está relatado lá em Atos capítulo 6. Atos 6, verso 1, a Bíblia diz que com o crescimento do número de discípulos, ou de seguidores do caminho, a Bíblia diz que as viúvas gregas, elas passaram a ser desprezadas, por causa da grande quantidade de pessoas que necessitava e do pouco número de trabalhadores. Então, as viúvas gregas fizeram uma murmuração aos apóstolos de que elas estavam sendo esquecidas. E a Bíblia Sagrada diz que os apóstolos fizeram uma reunião, decidiram eleger 7 homens de boa reputação, que seja cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo, para que pudesse servir à mesa. Ou seja, ali está a escolha de 7 homens para exercer o ministério de diácono, ou seja, ser então pessoas que foram capacitadas por Deus para servir a igreja, para servir aos outros. Então, quem tem esse dom, irmãos, de ministério, é uma pessoa capacitada por Deus para cooperar com alguém, para ajudar a completar determinadas tarefas designadas por Deus. As pessoas que recebem esse dom, elas trabalham na casa do Senhor de maneira humilde, geralmente procuram trabalhar nos bastidores. O que é trabalhar nos bastidores? É trabalhar de forma que ninguém perceba, que ninguém nota. Ele não está buscando glória, louvor, aplausos, elogios. Ele faz de bom grado lá nos bastidores, onde ninguém geralmente percebe ou vê. E eles se alegram ao poder ajudar alguém, aliviar os fardos de alguém,
e também ajudar os outros em suas responsabilidades. Então, quem tem esse dom de serviço, ele está sempre procurando ajudar, cooperar, somar para resolver determinadas responsabilidades na igreja e também na vida do próximo. Eles geralmente demonstram essa postura de servo, de lealdade, de atenção a detalhes. Eles também geralmente são aquelas pessoas que estão de prontidão para servir. Sempre que tem algo para fazer, eles estão lá disponíveis, eles estão lá prontos para servir, eles tomam geralmente a iniciativa, eles estão sempre lidando com os pormenores, em dar assistência, inclusive aos líderes na igreja. Ele está sempre lá cuidando dos pormenores, organizando os detalhes, tratando os detalhes. Ele está sempre ali inserido neste trabalho, neste serviço. É o dom de ministério, é o dom de servir. Que pena que a gente não vê tanta ênfase, né? Vamos vir aqui, irmãos, orar para vocês receber o dom de servir, não é assim? Geralmente vem cá orar para receber dom de línguas, vem cá para receber dom disso, mas cadê as orações para que Deus dê dons de servir a igreja, de servir no corpo de Cristo? Não é assim? Nós precisamos orar para que Deus levante pessoas que sirvam a igreja, sirvam de coração, de corpo, de alma, que haja no seu coração este anelo de servir, de cooperar na obra de Deus. Você tem esse dom? Hã? Como é que eu sei, pastor, que eu tenho esse dom? Primeiro, se você se enquadrou nessa definição que a gente acabou de dar, não é? Mas vamos fazer aqui um teste para saber se você tem o dom de servir. E você pode, inclusive, clamar, se você não tem, pedir a Deus que lhe dê, né, esse dom de servir. Pastor, como é que eu sei se eu tenho o dom de servir? Primeira pergunta, se a sua resposta for sim, é sinal que você tem esse dom. Primeira pergunta, você gosta de ajudar as pessoas a serem mais eficientes em seu trabalho? Você gosta de ajudar as pessoas? Quando ver alguém trabalhando na casa, você vai lá e soma com ela. Por exemplo, aí você chegou aqui mais cedo, encontrou o diácono Amaro passando pano na igreja. Aí você faz o quê? Você fica lá fora batendo um papo, você se une com ele, passa pano também, ajuda. Meu diácono, afasta a cadeira, o senhor passa os panos, depois eu volto a cadeira, você chega para ajudar. Eu estou dando um exemplo de tantos outros que podem, né, estar voltado ao servir, a se dedicar a ajudar. Outra pergunta. Você prefere trabalhar nos bastidores? Porque quem tem esse dom de servir, geralmente ele não procura aplauso dos homens. Porque tem pessoas que dizem assim, pastor, eu tenho o dom de servir. Mas se ele fizer qualquer coisa na igreja e você não mencionar o nome dele umas 20 vezes no domingo de noite, que a igreja é lotada, ele fica com raiva, né? Fica chateado com o pastor, porque o pastor não mencionou meu nome quando fez a oração inicial, não mencionou na hora da leitura, porque o pastor não mencionou no final do culto, não disse para os irmãos que foi eu que fiz. Não é assim? Se você é essa pessoa que gosta de fazer para receber aplauso dos homens, da igreja, dos irmãos, é um sinal que você não tem esse dom. Agora, se você gosta de trabalhar nos bastidores, você chega, está tudo pronto, mas alguém fez. Se a igreja está limpa, alguém fez. Se alguma coisa estar aqui organizada, é porque alguém trabalhou nos bastidores para que tudo estivesse em ordem. Então, você gosta de trabalhar, você prefere trabalhar nos bastidores? Ou você gosta de fazer a obra de Deus como sempre com os holofotes voltados para você? Essa é uma das perguntas importantes, né, relacionada a esse dom. Outra pergunta. Quando alguém realiza um trabalho ruim, sua primeira reação é ajudar ou criticar? Se a sua reação é ajudar, é sinal que você tem esse dom. Agora, se sua reação é criticar, é sinal que você não tem esse dom. Porque tem pessoas que... Vou continuar no exemplo da igreja, né?
Aí você chega aqui, a igreja está suja. O que é que você faz? Pega a vassoura e limpa ou você critica? Mas olha como a igreja está, ninguém faz nada, ninguém organiza nada aqui, as coisas estão muito bagunçadas, as coisas estão desandando. O que é que você faz? Quando você vê um trabalho que está sendo realizado e você vê que ficou com defeito ou com problema, você vai lá para tentar resolver, para ajudar, ou você somente fica de longe fazendo críticas? Outra pergunta importante: você prefere ocupar um cargo de suporte a exercer a posição de liderança? Quando é para fazer um trabalho, algo, você prefere ser o suporte ou você quer logo tomar a frente? Se você quer tomar a frente, não é de servo que você, não é uma característica do dom de ministério ou de servir. Mas se você prefere dar suporte, ser Ur e Arão, que fica levantando a mão de Moisés, é assim? Eles ficam levantando a mão de Moisés enquanto Moisés ora e Josué está no campo de batalha. Se você tem o dom de servir, você é este Ur, é este Arão que está dando suporte às mãos de Moisés enquanto ele ora por Josué que está no campo de batalha. Aleluia. E aí, descobriu se você tem esse dom de servir ou não? Vamos para o próximo. Alguma dúvida aqui sobre o dom de ministério? Todos compreenderam? Todos afiados? Que não tem dúvida, tem dívida, viu? Tudo ok? Alguma dúvida sobre o dom de servir? Não? Vamos avançar. Olha o próximo dom que aparece na lista. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que é o dom de ensinar, pastor? O dom de ensinar é a capacidade que Deus dá ao cristão para explicar a palavra de Deus. É o dom de ensinar. Ele recebe esta capacitação de Deus. Interessante que ensinar aqui é a palavrinha grega que significa ser um professor, que significa ensinar, transmitir uma instrução, explicar, expor uma coisa, ensinar algo a alguém. Então, quem tem o dom de ensinar, ele tem uma capacidade de explicar a palavra de Deus, de tornar claro, às vezes, um assunto obscuro. Pode perguntar. Ia falar? Amém, glória a Deus. Eu pensei que a senhora ia falar, mas caso os irmãos queiram interrogar ou falar, pode ficar à vontade, viu? Então, quem tem esse dom, irmãos, ele tem essa capacidade dada por Deus. E olhe que esse dom é um dom que todo presbítero da igreja deve ter. Todo presbítero deve ter esse dom de Deus. É inclusive um dos critérios para o presbitério. Quando eu falo presbítero, é importante você entender que no Novo Testamento existia o diácono e o presbítero. O evangelista, o pastor, é sempre uma função dada ao presbítero. Se ele é um presbítero que está no campo missionário, ele é um evangelista. Se ele é um presbítero que está tomando conta do rebanho, ele é um pastor. Então, todo presbítero, evangelista e pastor, ele deve ter esse dom, que é o dom do ensino. Não é um critério meu. Quando eu, na reunião de obreiro, até falei com os irmãos, sobre a importância dos irmãos estudarem, participarem do curso, porque os irmãos precisam se aprofundar e se esmerar na palavra, Às vezes a gente até vê uma resistência assim. Então quer dizer que eu tenho que conhecer melhor a Bíblia para poder exercer uma função pastoral ou uma função na igreja? Para ser presbítero na igreja, a Bíblia recomenda que ele seja apto para ensinar. Vejamos então, veja o que é que diz 1 Timóteo 3, verso 2. 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 2. Olha o que diz aí a palavra de Deus. O bispo, então, deve ser irrepreensível,
marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, de boa conduta, hospitaleiro e apto para ensinar. Ou seja, tem que estar pronto para ensinar. Então, se você recebeu, de Deus essa chamada ministerial, saiba que uma das coisas que Deus lhe dá é o dom de ensinar. Temos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, que ele tinha esse dom de ensinar. Jesus tinha esse dom. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Se um dia o pastor chegar cansado, olha que eu estou bem cansado hoje, viu? Mas estou resistindo aqui, estou em pé, né? Mas imagine que um dia o pastor chegue muito cansado e diga assim: meus irmãos, hoje eu vou dar a doutrina sentado. Vou sentar aqui para dar a doutrina. Há algum problema, irmãos, em ensinar sentado? Há algum problema se o pastor sentar, fazer um círculo aqui com os irmãos e começar a ensinar a palavra de Deus no culto de doutrina? Sim ou não? Não? Será que isso não tira a espiritualidade? Não dá os irmãos sentados e o pastor sentado explicando sem microfone, todo mundo sentado? Isso não tira o fogo da igreja, não? Não tira o fogo do culto? O ânimo, né? O movimento do culto? A espiritualidade do culto? Será que isso não apaga, não? Hã? E você que está calado aí? Os irmãos, a maioria está dizendo que não, né? Vocês concordam com os irmãos que estão dizendo que não? Hã? Não, né? Porque uma vez eu falei isso aqui, a irmã disse: não, pastor, um pastor pregar sentado é falta de reverência. Um pastor pregar sentado tira o fogo do culto, né? Os irmãos ficam desanimados, aquele negócio mais morgado, né? O poder de Deus é quando o povo está, né? Pelo menos, às vezes sentado, o pregador pregando em pé, a igreja sentada já perto, pastor, às vezes tem que mandar a igreja ficar em pé, né? Levanta a mão, né? E tal. Mas veja comigo Mateus capítulo de número 5. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 5. Leamos o verso 1 e o verso de número 2. Abra a sua Bíblia comigo. Os irmãos que estão em casa também, abra a sua Bíblia. Vejamos o que diz aqui a palavra de Deus. O que é que diz aí? Mateus capítulo 5, verso 1 e verso 2. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava. Jesus ensinava sentado, olha que coisa, né? O próprio Jesus sentou, irmã, no monte e começou então a ensinar ao povo. Então veja, não há nenhum problema em ensinar sentado. Não é assim? Não há nenhum problema em Jesus. Jesus fez isso, Jesus sentou-se, ensinou a palavra de Deus, compartilhou a mensagem com as pessoas. E interessante, vá lá para frente um pouquinho, veja Mateus 7, verso 29. Mateus 7, verso 29. O final do sermão. Porque para quem acha que a palavra sentada não tem poder, né? Para quem prega sentado não tem poder, não tem graça, o culto perde a empolgação. Veja o que foi que aconteceu aí em Mateus 7, verso de número 29. O que é que diz? Porquanto Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas. Veja, Jesus pregou sentado e quem ouviu disse: ele prega com autoridade e não como os escribas. Eles perceberam que havia algo diferente na mensagem de Jesus. A gente chama isso de unção, né? Jesus pregou com unção, mesmo sentado. É assim? Então Jesus, ele ensinou a igreja, ele tinha esse dom também de ensino. Lá em Atos capítulo 13, verso 1, diz assim: ora, havia na igreja que estava em Antioquia certos profetas e mestre. A palavra mestre ali, mais uma vez aparece o termo
o mesmo termo para dom espiritual aqui no capítulo 12 de Romanos, como Barnabé e Simeão, que se chamava Níger, Lúcio de Cirene, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saul. Então observem que aparece aqui mais uma vez, irmãos, o dom de ensinar, ou seja, o dom de professor, o dom de doutor, de mestre, na igreja lá de Antioquia. Então, não há nenhum problema na igreja em haver mestres, pessoas que são capacitadas por Deus para ensinar as Escrituras, porque às vezes parece haver uma briga, né, entre os espirituais e entre os que estudam a palavra de Deus. Aí alguns dizem assim: se você estudar muito a palavra de Deus, você vai ficar carnal, vai ficar, a letra mata, irmão, cuidado. Uma vez eu fui dirigir a igreja ali em Tegipió. Aí quando eu cheguei lá, eu sempre apresentei livro para os irmãos, antes que quisessem adquirir livro. E aí uma irmã disse assim: pastor, eu não compro livro não. Eu perguntei: por que você não compra livro? Porque um pastor disse para mim, ele me viu com um livro na mão e disse assim: irmã, larga esse livro, senão a senhora vai morrer espiritualmente. Eu fiquei com medo de morrer espiritualmente, larguei o livro, pastor. Vendi tudo que tinha, doei os que tinha. Eu disse: mas irmã, que pena que eu não lhe conheci na época, não era? Precisava dessas doação. Mas veja quanta ignorância, né, irmãos? Porque as pessoas acham que o contato com o estudo, com a pesquisa, né, ou buscar em Deus esse dom do conhecimento, traz alguma paralisia espiritual, ou vai parar a vida espiritual, o que é uma completa ignorância. Até porque o dom de ensinar é um dom dado pelo próprio Espírito, que também dá outros dons. Então veja que interessante. Agora, pastor, como é que eu sei se eu tenho esse dom? Será que algum irmão aqui tem esse dom dado por Deus? Quem será que tem esse dom aqui? Vamos fazer aqui as perguntas. Se sua resposta for sim, é sinal que você tem esse dom. Olha a primeira pergunta: você gosta de estudar e de pesquisar? Porque embora seja um dom dado por Deus, o exercício do dom está em você. Veja que Paulo diz: se é ensinar, que haja o quê? Que haja o quê? Dedicação, não é assim que diz o texto? Se é ensinar, que haja dedicação. Ou seja, nós precisamos, se recebemos esse dom de Deus, esse desejo de estudar, de pesquisar, de conhecer, de descobrir algo novo da parte de Deus. Você tem esse desejo de estudar, de pesquisar? Ou você é daquele que diz assim: pastor, eu tenho chamada para pregar? Tenho. Aí você está escalado para pregar, aí passa a semana inteira fazendo 1001 outras coisas, nos horários vagos assiste filmes, nos horários vagos vê vídeos na internet, no Facebook. No dia que você está em casa afogando de manhã, ou está livre de manhã, acorda de meio-dia, emenda café e almoço junto. Aí no domingo Deus diz assim: Deus vai me usar hoje, me revela, Senhor, a palavra. Para você eu digo assim: vai ter com as formigas, preguiçoso, né? Porque se quer ser instrumento de Deus, vai estudar, irmão, vai pesquisar. E assim, uma vez o irmão me procurou e disse: pastor, eu gostaria muito de pregar, mas eu tenho dificuldade de pregar. Eu disse assim: meu irmão, vamos fazer o seguinte, eu preciso te ouvir primeiro pregando, aí depois eu te dou uma orientação. Aí ele pegou e eu fui para um culto, ele estava pregando e ele pregou, e no final eu fiz uma avaliação para orientar ele no que ele precisava, não é? E sabe o que eu descobri, irmãos? Ele começou o sermão sem Bíblia, continuou sem Bíblia e terminou sem Bíblia. Como é que ele ia pregar se ele não conhece a Bíblia? Como? Não tem como pregar se você não conhece as Escrituras. Então, meu conselho é: começa lendo a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Leia, e Deus te dará a mensagem. Amém? Segunda pergunta: você gosta de transmitir a verdade bíblica a outros? Você gosta de compartilhar a mensagem? O que você aprende você já fica ávido para compartilhar? Para levar para alguém? Ou você é aquele crente baú? Pastor, o que é o crente baú? É o que só recebe, né? Vai sendo depositado nele, mas ele não compartilha nada. Ele é o crente mamorto, irmã Lenilda. O mamorto, as correntes dos rios só vão para ele, mas ele não despeja para ninguém. Aí ele vai ficando salgado de tal forma que vida nenhuma consegue gerar ao redor dele. Tem crente que é assim, né? Ele é um crente mamorto, ele só recebe.
Sim. Sabe o que é que acontece? A Bíblia diz assim: a ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece. Quando alguém me exorta na palavra, eu como ovelha conheço a voz do meu pastor. Eu digo, meu Deus, é isso que eu preciso. Mas quando eu não sou ovelha, eu dou logo um coice, porque bode é assim mesmo. Eu dou logo um coice, sai pra lá, isso aí não tem nada a ver comigo, eu não conheço a voz não. Não é assim? Mas quem conhece a voz do seu pastor sabe quando Deus está falando e que ele precisa viver de acordo com aquilo que Deus está trazendo para ele. Ele sabe, irmãos. Eu não estou dizendo com isso que toda vez que a palavra vir, você vai ficar alegre, animado. Não, tem hora que você não vai gostar, porque na hora da exortação é comum. Você não vai gostar, vai ficar meio assim, mas depois você se inclina para a palavra, porque a ovelha conhece a voz do pastor. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que se você falar a verdade de Deus para alguém crente, ainda que ele esteja errando e você foi exortá-lo, por exemplo, no momento ele pode até não gostar, mas uma hora ou outra ele te procura e diz: minha irmã, me perdoe, eu fui ignorante naquela hora, não recebi, não gostei, mas eu sei que era disso que eu precisava. Não é assim? Então, irmãos, como é que eu sei se eu tenho esse dom? Outra pergunta: quando você ensina, as pessoas captam o que é ensinado? Elas entendem a mensagem? Ou você já... Quem é que já teve aquele professor que você diz assim: meu professor conhece, ele sabe, mas sabe muito. Agora, na hora de transmitir o que sabe, ele tem dificuldade. E ele conhece, você sabe que ele conhece, mas na hora de passar, ele não tem didática, ele não tem técnica, ele não sabe comunicar a mensagem, ele fala e ninguém entende. Você tem essa dificuldade de explicar para as pessoas, você fala e as pessoas não conseguem absorver, não conseguem entender a mensagem. É outra pergunta que você precisa responder para saber se tem esse dom ou não. Outra pergunta: ao encontrar alguém confuso em seu entendimento da Bíblia, você sente a responsabilidade de falar com essa pessoa a respeito das concepções equivocadas que ela tem? Você sente essa responsabilidade? Eu tenho que alertar fulano, eu tenho que dar uma orientação a Beltrano, ele está com uma compreensão errada das Escrituras, eu preciso chamá-lo para perto, eu preciso orientá-lo. Você sente essa responsabilidade, ou você olha isso e faz vista grossa e segue? Porque quem tem esse dom sente essa responsabilidade de orientar. Outra pergunta: quem tem esse dom tem propensão natural para o estudo, diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Quem tem esse dom, ele é natural dele querer estudar, querer conhecer, querer mergulhar mais na palavra, de mergulhar mais no estudo da Bíblia Sagrada. É natural dele, porque quem tem esse dom vai estar impregnado em sua natureza esse desejo de conhecer mais as Escrituras. É natural. Ele se sente até mal quando passa uma semana, um tempo assim que ele ficou apertado, não deu para fazer as pesquisas necessárias, os estudos necessários, o mergulho necessário na palavra de Deus. Ele se sente até mal porque ele sabe que precisa, ele quer conhecer mais, ele quer compartilhar mais. Vai ser parte quase que da natureza, não é, desse que tem o dom de ensinar. Amém? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Todos afiados? Hein, mana? Se eu fizer uma pergunta aqui, todo mundo responde afiado. Quem não tem dúvida, tem dívida, viu, irmãos? Não esqueça disso. A hora de você tirar dúvida, de perguntar, é agora. Amém? Vamos ver outro dom que aparece aí na lista. Qual é? Qual é o próximo dom? Qual é? Verso de número 8. E o que exorta, use esse dom em exortar.
Não é assim? Esse dom de exortar, que aparece também em algumas versões como encorajamento ou encorajar, trata-se de um dom, ou seja, trata-se de uma capacidade que Deus dá de encorajar outros no Senhor. Quem recebeu o dom de encorajamento ou o dom de exortar é aquela pessoa que recebeu uma capacidade de Deus de encorajar outros no Senhor. Então, o que é o encorajamento, pastor? A palavra exortar aqui nesse texto é a mesma palavra que é usada para o Espírito Santo lá em João, quando diz assim, Jesus diz, eu vou para o Pai, mas enviarei outro, ou seja, enviarei o Consolador. A palavra usada para Consolador lá é da mesma raiz dessa palavra aqui, que é Paracáleo, né? Lá é Paracletos, aqui é Paracáleo, que significa suplicar, significa chamar para o lado, tanto para ajudar como para socorrer o outro. Então, veja, a palavra exortar que aparece aí, diferente do que muitos pensam, porque eu já vi pessoas, né, pregadores, às vezes irmãos, dizendo assim, olha pastor, eu vi fulano errando e eu desci o cacete. Eu exortei ele. Não, exortar não é descer cacete. Não. Exortar não é eu chegar aqui na igreja e gritar com os irmãos, olhe, bando de ovelhas rebeldes, né? Isso não é exortar. Isso é esculhambar os irmãos, né? Outra coisa. É berrar, é ser ignorante com os irmãos. Exortar é você ver o irmão errando e chamar ele para o lado. Olha que diferença. Exortar é você suplicar ao irmão para que ele melhore no Senhor. É você se aproximar dele e trazer para perto. Eu vou citar um exemplo aqui, talvez seja até de conhecimento dos irmãos, né? Mas eu estava pastoreando uma igreja e um jovem se meteu numa confusão na escola. Aí gravaram o vídeo dele, ele parecia um lutador de boxe, irmão, estava batendo em todo mundo na escola. Aí gravaram o vídeo e ele era lá membro da igreja. E aí esse vídeo chegou lá na igreja, todo mundo estava sabendo, aí esse vídeo chegou para mim. Quando chegou para mim, eu chamei ele, disse assim, meu filho, olha que testemunho você está dando na escola, meu filho. Aí ele olhou e disse, pastor, eu realmente sei que errei, viu? Aí eu, olha, você vai ter que ser disciplinado, viu? Você vai ser afastado e você vai precisar ser tratado para saber se você realmente se arrependeu do que fez. Vamos corrigir o que você fez. Ele disse, pastor, é de Deus isso, porque eu já estava querendo ir lá pedir perdão aos meus diretores, aos professores, aos pais do aluno que eu bati, aos alunos, eu quero corrigir isso aí. Eu disse, você está disciplinado, viu? Eu vou ficar ali acompanhando. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi na outra semana, eu peguei e chamei o jovem para ir para um passeio comigo. Eu estava para ir para um lazer lá em Abreu Lima. Eu disse assim, olha, estou indo para um lazer com a minha esposa, eu gostaria muito que você fosse comigo. O que foi que eu fiz com ele? Eu chamei ele para perto. Porque às vezes a gente vê alguém errar e a gente começa a se distanciar dela. A gente, às vezes, fica dando carão, dando indireta, às vezes soltando piadas, ao invés de chegar para a pessoa e dizer, meu filho, não é assim não, olha o que a palavra diz. E puxa ele para perto. Exortar é diferente. Entendeu, irmãos? Então, exortar essa capacidade dada por Deus de você produzir conforto no outro, de produzir exortação no outro, consolo no outro, encorajamento no outro, é você desejar que o outro tenha um melhor desempenho em Deus. É você anelar pela melhora do seu irmão. Quem possui esse dom, irmãos, tem habilidade para estar ao lado de pessoas, para motivá-la, encorajá-la, consolá-la e fortalecê-la no Senhor. Quem tem esse dom, irmãos,
ele sempre vai procurar ajudar o outro a crescer em Jesus. Nunca maltratar, é chamar para perto, é chamar para o lado. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 15:14. 15:14. Eu gostaria até que você abrisse e marcasse esse texto aí, viu? Que a nossa irmã Verônica me fez uma pergunta e tem tudo a ver com esse texto. Olha o que diz Romanos 15:14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Às vezes a gente diz assim: fulano está precisando de um aconselhamento, vou falar com o pastor. É trabalho do pastor? Exatamente, é trabalho do pastor. Mas esse texto aqui também nos ensina que, como cristãos, nós devemos aconselhar uns aos outros. Todo mundo aqui tem responsabilidade de dar conselho. O que a senhora fez, irmã Verônica, foi certíssimo. Se alguém precisa de conselho, vai lá e aconselha, vai lá e orienta. É Bíblia isso, é bíblico. Nós devemos aconselhar uns aos outros. Agora, para nós aconselharmos uns aos outros, Paulo colocou 2 critérios aí que devem ser observados. Temos que estar cheio de quê? Primeiro, precisamos estar cheio de quê? Cheio de bondade. Olha o primeiro critério. Você vai demonstrar o outro, vai exortar o outro, vai aconselhar o outro, certifique-se de que você está cheio de bondade. Porque tem irmão que vai exortar o outro, mas está cheio de maldade no coração, não é? Vou exortar ele, vou exortar a irmã Glorinha, por exemplo, né? Vou exortar a irmã Glorinha, ela está errando, vou exortar ela. Aí ela chega, eu não chamo ela. Aí quando chegar uns 4, 5 irmãos, eu digo: irmã Glorinha, Deus está mandando eu lhe exortar. Olha a maldade. Ao invés de eu chamar ela para perto, conversar com ela, eu esperei chegar outros irmãos para humilhar a irmã. Olha o perigo. Foi com bondade que eu fiz isso, irmãos? Eu fiz isso com maldade. Exatamente para humilhar a pessoa. É por isso que orientações gerais eu dou de altar. Agora, orientações individuais eu chamo. Porque altar não é lugar para a gente dar indireta para um ou para outro. Altar, a gente ensina a Bíblia, ensina a palavra como ela é. Eu sei que algumas palavras aqui parece que tocam exatamente nas nossas feridas. É comum que isso aconteça. É Deus tratando a nossa vida. Mas se você quer tratar um problema individual de um irmão, não precisa torná-lo público para toda a igreja, dando indireta para aquela pessoa. Você chama aquela pessoa em particular e conversa com ela o que precisa ser conversado. Porque você está cheio de bondade. Olha a outra palavra que aparece aí. Também deve estar cheio de quê? Conhecimento. Você tem conhecimento realmente para demonstrar o outro? Está cheio de conhecimento para levar para aquela pessoa a verdade bíblica que aponta onde ele está errando e chamá-la ao arrependimento? Você está pronto para isso? Então, ademoece uns aos outros. Amém? Agora, pastor, como é que eu sei se eu tenho esse dom, pastor? Como é que eu sei se eu tenho o dom de demonstrar o outro? Primeira pergunta: as pessoas buscam seus conselhos e encorajamento? Quando as pessoas estão com problemas, com dificuldades, se sentindo fracas, desanimadas, elas procuram você porque sabe que em você encontrará força, encorajamento, consolo, exortação, ademoestação. Elas procuram você, é um sinal que você tem esse dom de exortar. Outra pergunta: você gosta de ficar ao lado de alguém que esteja enfrentando um problema, ainda que seja de ordem espiritual? Você gosta de ficar do lado dele? Vamos lá, nós vamos vencer junto. Vamos orar por essa causa, vamos interceder por essa causa e vamos vencer essa batalha. Você faz isso, é sinal que você tem esse dom. Outra pergunta: você é atraído por pessoas que estão sofrendo ou passando necessidades? Você se sente atraído de fortalecer aquela pessoa?
porque você sabe que ela está em necessidade, está em aperto, e você se sente atraído então para ser um apoio para ela, dar o ombro para ela chorar, e como diz o Evangelho, se preciso for dar a vida por ela, porque hoje está difícil, não é, irmãos? A gente encontrar um irmão dizendo assim: eu dou a vida pelos meus irmãos, se eu precisar morrer por ele, eu morro por ele. Assim, é o que nós precisamos fazer em Cristo. Outra pergunta: você é paciente com as pessoas? Porque quem tem o dom de exortar tem que ser paciente, muito paciente. Sabe aquela pessoa que ela chega com um problema para desabafar com você, precisando de uma palavra de consolo, aí ela vem conversar com você, e você passou um dia inteiro agitado, corrido, né, tem pouco tempo ali para descansar, e de repente ela chega apresentando um problema. E aí, com 10 minutos de relatar o problema, ela volta para a estaca zero e conta tudo de novo. Com 20 minutos, ela zera a conversa e volta para o zero de novo e conta tudo de novo. Aí você tem paciência de ficar ouvindo, ou você se estressa? Ou você perde a paciência e diz: irmã, pelo amor de Deus, você está feito um CD repetindo? Ou você pacientemente escuta, vai tirando por menos, vai entrando no conselho, vai orientando a pessoa? Ou você é daquele tipo de pessoa que, quando você sabe que a irmã fulana que gosta de ligar para pedir conselho, você diz: não vou atender não, Jesus, já veio a irmã ligar, misericórdia. Eu sei que alguns irmãos é de tirar a paciência, né? Mas você precisa ser paciente para exortar, para aconselhar, para ajudar. Se você tem esse dom, é natural você ter paciência para ouvir as pessoas. Amém? Se você não tem, peça esse dom, viu? Não vai ficar com medo do dom por causa desse quesito aí não, né? Outra pergunta: você prefere conversar individualmente com as pessoas acerca dos problemas delas, ou encaminhá-la para alguém? Você geralmente, quando as pessoas chegam para você, você senta com ela e resolve, ou você diz assim: olha, é melhor você falar com o pastor, é melhor você falar com o irmão fulano, ele tem mais experiência sobre isso, para tratar isso? Você encaminha, ou você senta, conversa, demoestra, dá os conselhos devidos? Se você senta, conversa e dá os conselhos devidos, né, se sente cheio de bondade e de conhecimento para fazer isso, assim sinaliza que você tem esse dom. Caso contrário, você encaminha para alguém, talvez essa não seja a sua capacidade dada por Deus para aconselhar. Amém? Alguma dúvida? Não? Todos afiados? Meus irmãos, por hoje a gente vai encerrar nesse dom, tá certo? Tendo em vista que as horas já estão bastante avançadas. E na próxima semana a gente continua falando, né, sobre os demais dons dessa lista. Na verdade, falta aí somente mais 3 dons, tá certo? Dessa lista, e a gente continua na lista de Paulo a 1 Coríntios capítulo de número 12, tá certo? Então a gente vai concluir essa na próxima semana e já prossegue com a lista de Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 12. Queria aqui abrir para os irmãos, caso alguém tenha alguma pergunta, tenha alguma dúvida. A hora de você tirar a dúvida é agora, viu? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário que quer fazer ou acrescentar? Não? Todo mundo? Não? Qualquer movimento é suspeito agora, né, moço? Passou a mão no cabelo, eu já quero... Faça a pergunta, né? Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Os irmãos de casa também, não sei se tem alguma pergunta aí, meu Valdemir. Se tiver, a gente está aí também. Os irmãos de casa que quiserem também deixar a sua pergunta, a sua dúvida. É importante que os irmãos aprendam, não é, realmente o assunto, a doutrina, a palavra de Deus, para que assim possamos crescer juntos, irmãos, na palavra do Senhor. Amém? Olha aí, a nossa irmã aqui na live está dizendo assim: pastor, já descobri que tem o dom de servir. Amém, querida.
né? Exerça esse dom com alegria, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos assim orar, né, irmãos? E orar para que Deus também nos dê dons espirituais. Poucos sabiam que havia esse dom de servir, não é? A gente só fala de outros dons, não é assim? Mas servir é um dom. Todos devem servir, mas tem pessoas que têm uma aptidão nata para servir. Ele tira de nota 10 no servir, não é? Porque ele é sempre muito doado para o servir. Amém? Vamos assim orar agradecendo ao Senhor. Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, graças nós te damos por este momento de ensino da Tua poderosa palavra, Senhor. Obrigado por tudo quanto nós aprendemos nesta noite. Obrigado pela vida dos Teus filhos, da Tua igreja. Ó Senhor, permanece com as Tuas mãos estendidas sobre nós. Nos capacita, ó Deus, nos enche com a Tua graça, com a Tua bondade. Ó Deus, que os Teus filhos possam pedir, ó Deus, dons espirituais, que eles possam ser usados naqueles dons que eles já possuem e que eles possam desempenhá-lo com alegria. Obrigado pela vida, Senhor, desta igreja, de cada um dos Teus filhos. Nós te apresentamos a família da Tua filha irmã Sueli, Senhor, ela pede oração, que as Tuas mãos estejam estendidas, Senhor. Nós te apresentamos aqueles irmãos que estão enfermos e que nos pediram oração. Nós te apresentamos cada um dos Teus filhos que aqui chegaram, Senhor. Despede-os em paz, leva-os em segurança até a sua casa. É o que nós te pedimos. Nos dá uma noite tranquila e um final de semana debaixo da Tua bênção, Senhor. É no Teu nome que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Deus abençoe os irmãos. Queremos avisar para os irmãos que no final de semana não haverá cultos presenciais, tá certo? Então haverá domingo pela manhã a EBD, será transmissão, e à noite às 7 horas o culto da família, também transmissão. E eu conto com os irmãos lá na transmissão. Participe, né? Comente, curta, compartilhe, esteja conosco lá na transmissão, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Sim, meus irmãos, também queremos convidar os irmãos, né, que desejarem estar estudando o curso básico de teologia. Nós iremos iniciar. Estamos só formando uma turma. Aí você procura a Thaís, tá certo? Deixa seu nome com ela e diz aí, né, como você quer participar. A gente vai fazer uma turma nas quinta-feiras à noite, presencial. Será 2 vezes por mês, na quinta-feira à noite. E também, para aqueles que não puderem estar presencial, a gente vai ver a possibilidade de fazer online, tá certo? Ou semipresencial. Você vem uma quinta aqui e participa uma aula. Na verdade, essas 2 quintas já vai ter uma aula online, né? Então você vê aí para participar, de alguma forma dá aí para você se encaixar e aprender mais da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Aí entre em contato com Thaís. Os irmãos que estão na live que desejarem também o curso, deixa aí dizendo: eu quero, pastor, participar do curso de teologia. E a jovem Thaís vai estar entrando em contato aí com os irmãos. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.